Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E, minhas amadas, nesses dias a gente tem se voltado mais para as leituras em relação às últimas coisas. Revelação, a vinda de Jesus, o Apocalipse, arrebatamento da igreja. E hoje a gente vai dar uma olhada num texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Eu queria que vocês depois continuassem a leitura do capítulo, não é? E eu tenho certeza que vocês vão ser tremendamente abençoados. Mas 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Todas acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai celestial, vem falar ao nosso coração, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, de modo que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja falar conosco na tarde de hoje, e que nenhuma de nós, assim como foi pedido há pouco, nenhuma de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministradas pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Minhas amadas, a primeira coisa que eu queria hoje era falar um pouco a respeito desta igreja de Tessalônica, para a qual o apóstolo Paulo escreveu 2 epístolas. As pessoas ali, por causa de alguns ensinos errados acerca das Escrituras, quando Paulo saía de uma igreja, os falsos mestres entravam e começavam a disseminar um falso ensino. E muitos irmãos em Tessalônica viviam tão aficionados com a história de que Jesus estava vindo, que chegaram ao ponto de não querer mais trabalhar. Não iam mais trabalhar porque Jesus estava vindo, não adiantava trabalhar. Só que esses irmãos, apesar dos ensinos errados, a gente tem uma percepção que eram assim meio oportunistas e passaram a viver às custas de outros, não é? Então Paulo, nessa epístola, ele trata de desfazer aquele ensino e trazer mais luz à questão, porque a grande questão da vinda de Jesus, desde os dias da igreja primitiva, que se fala na vinda, isso não quer dizer que ele não vem. Isso quer dizer que o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus que deseja que todos cheguem ao arrependimento, é um Deus de oportunidades. E o Senhor nos alerta a um viver, a um andar em oração constante e em vigilância, para que aquele dia não nos apanhe de repente como um laço. Então, aqueles irmãos também, além dessa preocupação, viviam pensando nos entes queridos que haviam partido. O que é que ia acontecer
quando Jesus voltasse com aqueles amados que haviam partido. Os cristãos que estiverem vivos, eles também pensavam isso, na vinda de Jesus, o que aconteceria com esses? E o apóstolo, nesse texto, ele traz mais luz a essas questões. São muitos os questionamentos em relação a essas coisas, a semelhança do que aconteceu em Tessalônica. Sobretudo quando parte um ente querido, sempre vem muitas perguntas. Por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente esteja ali firme com o Senhor, há sempre muitas perguntas em relação a isso. Essa semana, nesses dias, partiu um presbítero da Assembleia de Deus, esposo de uma irmã que é cantora, Eliane, e ele partiu. Ele vinha lutando com o câncer há muito tempo, e a gente vê as imagens da irmã muito sofrida, muito machucada por aquela partida. Mas vamos voltar aqui para o texto. O apóstolo Paulo consola os irmãos, os cristãos, não só do passado, mas de todas as épocas nesse texto. A consolação do apóstolo se baseia em 5 fatos inquestionáveis relatados por esse texto em apreço. Então, o primeiro fato, tudo aquilo que a palavra de Deus revela acerca desse assunto. Então, desde os tempos antigos, a humanidade tenta desvendar os mistérios da morte e de tudo que acontece na eternidade. São muitas as histórias, as especulações, mas apesar dessas experiências todas relatadas, o que nós temos de concreto é aquilo que a palavra de Deus revela. Naquilo que Deus se cala, nós nos calamos também. Nós não podemos criar uma doutrina em cima de uma experiência pessoal, como muitos tentam fazer. Então, a gente sabe de muitas histórias de pessoas que viveram uma experiência de quase morte e viveram encontros assim com o Senhor e tal. Mas são experiências únicas, pessoais, singulares, e a gente não pode basear a nossa fé, a nossa crença naquilo que aconteceu com o outro. A gente tem que olhar para aquilo que a palavra de Deus revela. Então, o apóstolo Paulo afirma no versículo 13 que não quer que seus leitores sejam ignorantes em relação aos que dormem, aos que faleceram, para não se entristecerem ou perderem a esperança como aqueles que não conhecem a Deus. No versículo 15, se você olhar aí, ele faz uma declaração baseada na palavra do Senhor. Portanto, o que ele diz é absolutamente irrefutável para nós, porque ele fala baseado na palavra de Deus. Assim, nós, os cristãos, não precisamos ficar imaginando isso ou aquilo baseados nas especulações de alguns. Cremos e nos consolamos com aquilo que a palavra de Deus nos diz, porque para nós a Bíblia é regra única de fé e prática. Amém? Então, a segunda coisa que Paulo usa, o segundo fato que ele usa para trazer consolação para todos nós, é que Cristo voltará, embora não se saiba quando. E a gente, nesses dias que nós estamos vivendo, nós temos percebido que os sinais relatados pelas Escrituras acerca da vinda de Jesus, que eu creio firmemente que essa vinda se dá em 2 etapas. Primeiro, o arrebatamento da igreja, depois aquele momento em que todo olho verá. Na hora do arrebatamento, só os arrebatados verão o Senhor. Mas no momento posterior, todo olho verá o Senhor. O apóstolo usa o verbo dormir aqui como uma ilustração, como uma metáfora para se referir aos verdadeiros cristãos que partiram para a eternidade. Esse sono se refere ao corpo, não ao espírito do homem, que ao deixar essa vida entra imediatamente na presença do Senhor, segundo as Escrituras. A realidade da volta de Cristo é um grande consolo em meio à tristeza da partida de um ente querido, por exemplo. Então, não dizemos que perdemos aqueles que se foram, porque sabemos onde estão.
Quem é que pode afirmar isso com certeza? Aqueles que creem em Jesus Cristo e o receberam como Senhor e Salvador. E aqui a gente não está falando de religião, não está falando de religiosidade, mas de uma experiência viva, pessoal, quando o Senhor entra na nossa vida, quando os nossos olhos espirituais são desvendados, são abertos, nós entendemos o grande chamado de Deus para nós. Qual o elo que nos une aos nossos queridos que morreram no Senhor? O vínculo da cruz, por intermédio de Jesus Cristo. É o mesmo vínculo que nos une em vida. Até porque o Senhor não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. O terceiro fato que Paulo traz para a consolação daqueles irmãos é a realidade da ressurreição de Cristo. Versículos 15 e 16. Assim como Cristo ressuscitou, todos os queridos que morreram em Cristo ressuscitarão também. A Bíblia diz que a ressurreição de Cristo é o penhor, é a garantia da nossa ressurreição. Depois vocês leiam 1 Coríntios, agora não, capítulo 15, do versículo 12 em diante, onde o apóstolo Paulo fala pormenorizadamente sobre isso. Quando Paulo pregou a doutrina da ressurreição, é interessante que, no primeiro momento, os filósofos gregos da época zombaram dele, mas antes da zombaria, eles imaginaram que a ressurreição, Jesus falava sobre Cristo e a ressurreição, eles imaginavam que a ressurreição fosse uma deusa. E depois, quando Paulo explica com mais detalhes a respeito da ressurreição, eles zombam de Paulo porque eles achavam impossível ressuscitar um corpo já morto, apodrecido e em decomposição. Para eles essa doutrina era absolutamente absurda e impossível. Na ressurreição o corpo não será reconstruído com os mesmos elementos terrenos, mas com os elementos espirituais. Paulo compara aqui a ressurreição do corpo humano com a planta que nasce de uma semente. A flor ou fruto não é igual à semente, mas há uma relação entre elas. O corpo morto é a semente sepultada no solo. Então ele diz: semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual, semelhante ao corpo de Jesus. É interessante essa percepção que a gente precisa ter. A gente precisa voltar mais para as Escrituras, nos debruçar mais nas Escrituras, meditar nelas, enfim. Naquele dia glorioso, 3 sons peculiares serão ouvidos, diz o versículo 16 do texto que lemos no início. Primeiro, a voz de Jesus, o brado de Jesus, o som da trombeta de Deus e a voz do arcanjo. Glória a Deus. Como a gente anseia por isso. Maranata. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Perdão. A morte, embora dolorosa, ela não é o fim. No dia da ressurreição, o Senhor juntará o espírito do homem ao seu novo corpo glorificado, e todos estarão para sempre com ele. Aleluia. A doutrina da ressurreição é o acontecimento chave do cristianismo. Em 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Versículo 14, de 1 Coríntios 15, Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. O quarto fato que o apóstolo traz é que o Senhor arrebatará o seu povo. Os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados e levados para se reunirem com Cristo e com aqueles que haviam partido. O termo arrebatar significa raptar, tirar de súbito. É isso que acontecerá com os que estiverem vivos
na primeira parte da segunda vinda, na primeira etapa da segunda vinda do Cristo. E por último, o último fato que ele traz para trazer consolação àqueles irmãos é o grande encontro. Os cristãos estarão para sempre com o Senhor. Esse é o momento glorioso que todo cristão anseia. Teremos ali um corpo novo, glorioso, semelhante ao de Jesus, sem defeito, sem enfermidade, sem dores. Olha que coisa maravilhosa. A salvação em Cristo nos garante experimentar tudo isso. Por isso, por meio de Jesus Cristo, podemos ter acesso a acontecimento tão glorioso. E o apóstolo Paulo consola seus leitores com essas palavras. O que é que a gente aprende aqui? Primeiro, a morte física não é um acidente, é um encontro marcado. Todos nós passaremos por ela se não formos arrebatados antes. Os nossos queridos que partiram em Cristo ressuscitarão e voltarão com Ele. Terceiro lugar, a ressurreição de Cristo é a garantia que também ressuscitaremos. Quarto lugar, quando o Senhor voltar, reunirá seu povo de todas as épocas para estar para sempre com Ele. E por último, a única maneira de reencontrar os nossos queridos que morreram em Cristo é receber também a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E isso não se trata, eu repito, de religião, mas de relacionamento íntimo com o Cristo vivo e ressurreto. O Senhor, repito mais uma vez, não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. E se você ouviu essa palavra, você que está ouvindo a gente pelo vídeo, e você nunca fez uma oração entregando a sua vida ao Senhor Jesus, entre no seu quarto, feche a porta e diga: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Faça isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar umas pelas outras.